Começando hoje nossa antepenúltima aula, nós vamos falar de laparotomia, semana que vem de manhã, toracotomias com o professor Rossano, e à tarde, cirurgia minimamente invasiva, vamos falar de cirurgia videolaparoscópica. E a gente termina um ciclo do nosso curso. Então, vamos lá, continuando, começando, então, vamos falar, nossa aula hoje, ela se chama acessos à cavidade abdominal. Antigamente, elas se chamavam exclusivamente laparotomias, porque a laparotomia era a única maneira de se acessar a cavidade abdominal, quer dizer, o corte, tomia, o corte. Então, a única via de acesso era a via de acesso cirúrgico. Em 1988, então vocês veem que não tem muito tempo, foi o primeiro grande avanço tecnológico, aonde surgiu a cirurgia videolaparoscópica, que vai ser a nossa aula de semana que vem, onde a gente deixa de acessar a cavidade abdominal pelo corte e passa a se fazer punções. Essas punções se chamam portais, aonde se introduz uma câmera, uma ótica, aonde a gente visualiza a cavidade abdominal. Antes disso, a gente induz um pneumoperitônio, quer dizer, transforma o espaço abdominal virtual em um espaço real, e por outros portais introduz instrumentais cirúrgicos e realiza o procedimento cirúrgico semelhante ao procedimento cirúrgico realizado pela via laparotômica. Um grande resultado. Posteriormente, tivemos outros acessos à cavidade abdominal pela boca, pelos ânus, e assim foi evoluindo a medicina. Mas vamos começar a nossa aula falando sobre laparotomias, quer dizer, foi a primeira maneira de se acessar a cavidade abdominal para submeter um paciente à cirurgia. Começa aqui, o termo laparotomia é um termo clássico já consagrado, mas laparon significa flanco. Então, inicialmente, laparotomia seria a abertura do flanco. O nome correto seria celiotomia, ou seja, abertura do abdômen. Mas, por uso, ficou-se utilizando laparotomia até hoje. Quais são as etapas de uma cirurgia? Primeiro, nós vamos escolher qual a via de acesso ideal para o meu procedimento cirúrgico, ou seja, a laparotomia propriamente dita. Ao acessar a cavidade abdominal, eu vou avaliar a extensão e presença de outras patologias. Então, se eu for fazer uma colicistectomia, ectomia, retirada da vesícula, então eu vou acessar a cavidade abdominal por uma incisão, vou olhar a vesícula, vou ver se o processo inflamatório, vou ver se o motivo que eu vou operar, o diagnóstico pré-operatório é confirmado no ato cirúrgico, se existe alguma complicação, e vou olhar os outros órgãos, vou olhar o estômago, colo, delgado, fígado, baço, útero e anexos na mulher, eu vou procurar se existe alguma outra patologia. Posteriormente, a cirurgia propriamente dita. Então, eu vou lá e opero a vesícula e extirpo a vesícula. Acabei de retirar a vesícula, o quarto passo, eu vou inventariar a cavidade, eu vou rever essas ligaduras, eu vou rever se existe secreção, eu vou confirmar se eu retirei todo o material que eu operei o meu paciente. Posteriormente, nós vamos fazer a síntese, ou seja, o fechamento da cavidade abdominal, procurando obedecer à anatomia do paciente e os planos cirúrgicos que você acessou à cavidade abdominal. Lembrando que a cavidade abdominal é composta pela pele, a parte mais superficial do meu abdômen,
Abaixo da pele eu tenho subcutâneo. As fáscias superficiais, eu tenho as fáscias profundas e os músculos. Os músculos laterais do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso, e o músculo da linha média, que é o músculo reto abdominal, com seus ventres, normalmente 5, eventualmente 4. Temos a inervação, basicamente vem do plexo lombar, ou seja, ele sai da medula e entra lateral aos músculos reto-abdominais, e a vascularização, que é formado basicamente pela epigástrica superior, que é um prolongamento da torácica interna ou mamária interna, e da epigástrica inferior, que é ramo da ilíaca externa ou femoral, quando ela passa abaixo do ligamento inguinal. A artéria epigástrica superior se anastomosa com a epigástrica inferior, formando a maior anastomose que nós temos no corpo inteiro todo. Para vocês matarem saudade do professor Emílio. Está aqui mostrando um músculo reto ou abdominal, os seus ventres, classicamente 5 ventres, e os músculos laterais do abdômen. Aqui eu vejo o mais externo, que é o oblíquo externo, depois eu tenho o oblíquo interno e o mais profundo, que é o transverso, cada um com sua face anterior e posterior, que vão se fundir na borda lateral do músculo reto abdominal. Olha ela aqui. Posteriormente, essas 6 fáscias, porque são 3 músculos, uma fáscia anterior e posterior a cada músculo desses, são 6 fáscias, elas abraçam o músculo reto abdominal e se inserem na linha média ou linha alba, os dois lados iguais. Lembrando que nós ficamos em pé. Se nós ficamos em pé, a pressão é maior no abdômen inferior. Então, o músculo reto abdominal ela é abraçada por essas fáscias anterior e posterior no terço superior e praticamente todo o terço médio. O terço inferior, que eu tenho mais pressão, todas essas fáscias aqui, que vocês veem a face aqui abraçando o reto, elas são jogadas anteriormente para ficarem mais reforçadas e segurarem melhor aquela faixa abdominal inferior. Então, na parede posterior do reto, eu não tenho face, formando uma linha chamada linha semicircular de Spiegel. Aqui mostrando vascularização, basicamente, tá? A epigástrica superior, aqui a epigástrica inferior, recebendo o ramo da femoral ou da ilíaca interna, depende de onde ela sair em relação ao ligamento inguinal, e algumas artérias lombares mandando os ramos diretos para ela aqui. Mais uma vez, vocês aprenderam isso em anatomia, a divisão dos quadrantes, podem ser em 4 quadrantes ou em 9 quadrantes, classicamente os 9 quadrantes, só para a gente lembrar, nós temos uma região umbilical, a região epigástrica, região hipogástrica, superiormente, a nível do baço, hipocôndrio esquerdo, do lado direito, hipocôndrio direito, região lateral direita e lateral esquerda, ou flanco direito e flanco esquerdo, e, finalmente, a região inguinal direita e inguinal esquerda, ou fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. O importante disso são os locais, que a gente acaba fazendo incisão. Vocês vão carregar isso o resto da vida médica de vocês. O importante é saber região de hipocôndrio esquerdo, quais são as estruturas que estão abaixo do hipocôndrio esquerdo, e assim sucessivamente para cada quadrante desse. Agora, as várias classificações das laparotomias. Primeiro, a mais utilizada é quanto à finalidade. Nós temos as laparotomias eletivas, que são aquelas que eu já sei o que eu vou operar. Então, o paciente está lá, cálculo de vesícula. Vou operar o paciente, fazer uma colecistectomia. O paciente tem um câncer de estômago. Vou acessar a cavidade abdominal
para submeter o paciente a uma gastrectomia. Ou eu não sei muito bem o que o paciente tem. Eu sei que a indicação cirúrgica é formal. Exemplo, o paciente tomou um tiro no abdômen, a bala entrou ali na região umbilical e saiu na região lombar. Quer dizer, a bala transfixou a cavidade abdominal, eu tenho que acessar a cavidade para descobrir quais são os órgãos lesados. O paciente tem uma massa pélvica, eu não consigo fazer um diagnóstico pré-operatório, é uma massa volumosa. Diagnósticos diferenciais ficariam entre um tumor de ovário, um cisto ovariano benigno, tá? Um teratoma. Então, eu não tenho um diagnóstico formal dessa lesão anexial, pode ser um abscesso ovariano. Então, eu vou fazer uma laparotomia exploratória para acessar os órgãos ginecológicos e fazer o tratamento cirúrgico ideal para o meu paciente. E eu tenho as laparotomias utilizadas exclusivamente como vias de drenagem. Então, eu vou fazer incisões menores, onde eu tenho uma coleção purulenta organizada e vou drenar. Exemplo, o paciente fez uma diverticulite, IT, processo inflamatório de um divertículo, que é uma patologia do cólon. Vocês vão ter isso lá no 8º período comigo. Então, vocês têm uma diverticulite e formou um abscesso localizado. A gente vai fazer uma incisão pequena, vai introduzir um trocáter e vai aspirar essa secreção purulenta para tratar o paciente com diverticulite. O paciente fez uma infecção renal, fez uma pielonefrite e evoluiu com abscesso perinefrético. Eu vou fazer uma incisão lateral no abdômen para acessar o reto peritônio, a loja renal, e drenar esse abscesso. Então, são exclusivamente como vias de drenagem. Então, agora, a gente vai falar a classificação das incisões. Então, primeiro, em relação à cicatriz umbilical, elas podem ser acima da cicatriz umbilical, supraumbilical. Elas podem ser abaixo da cicatriz umbilical, infraumbilical. Ou elas podem circular a cicatriz umbilical, seja longitudinal, seja transversa, circula a cicatriz umbilical, periumbilical, ou eu secciono a cicatriz umbilical, transumbilical, é a mesma coisa. Então, ela pode ser superior, inferior à cicatriz umbilical, ou peri ou transumbilical. Vamos começar falando sobre as incisões medianas, que são as primeiras incisões, as incisões clássicas, mais clássicas para a laparotomia. Então, a incisão mediana, eu vou abrir a linha média da cavidade abdominal. Mais precisamente, eu vou abrir sobre a linha alba, ou seja, aonde aqueles folhetos, aquelas faces que recobrem o reto, vão se fundir no meio do abdômen. Então, eu faço uma incisão na linha média do abdômen. Essa cirurgia tem uma grande vantagem. É uma cirurgia, é a incisão mais fácil que existe. Porque, se vocês lembrarem da anatomia, olha só, eu tenho pele, subcutâneo, a aponeurose, que é a linha alba, abri o peritônio e caio na cavidade. Então, eu passo por muito poucas estruturas musculares, estruturas vasculares. Então, é uma incisão mais simples, tecnicamente bem mais fácil, e com menor trauma tecidual. Ela tem outra vantagem. Eu posso abrir, então, supraumbilical, seria uma mediana supraumbilical. Eu posso abrir infraumbilical, mediana infraumbilical. Ou eu posso abrir toda a linha média. Então, eu faço uma incisão que vai do apêndice xifoide ao púbis, que chama incisão mediana xifopubiana. E estou abrindo a linha média.
Aí, quando, em relação à cicatriz umbilical, que eu vou ter que passar por ela, eu posso vir abrindo a linha média, aqui. Eu posso abrir a linha média e contornar a cicatriz umbilical, então eu chamo periumbilical, ou eu vou por toda a linha média e abro a cicatriz no meio, transumbilical. Então, é uma incisão mediana. E eu tenho as incisões paramedianas, ou seja, paralelas à linha média. Eu vou abrir aqui, ó, longitudinal, paralela à linha média. Então, a linha média está aqui, eu abri aqui, ó, aqui e aqui. Então, a paramediana pode ser à direita, pode ser à esquerda, pode ser supraumbilical, pode ser infraumbilical e pode ser total. Eu abro toda a linha paramediana. Ok? Então, vamos lá. As incisões podem ser medianas, que eu abri a linha média. Pode ser paramedianas, que eu abri paralelo. Quando eu falo isso, eu estou falando exclusivamente da incisão na pele. A pele. Abrir a pele paramediana. Só que agora vamos prestar atenção aqui, ó. Abrir a linha média, facinho. Vou abrir direto aqui, pele subcutânea poneurose, cai na cavidade. Mas eu abri paramediana. Se eu abrir paramediana, eu abro sobre o músculo reto. Incisão aqui, ó, sobre o músculo reto. Onde eu estou aqui? Sobre o músculo reto. Então, eu abri paramediana, pele, subcutâneo, e abri a face superficial. E dou de cara com o músculo reto abdominal. E agora? Como é que eu vou abrir? Tem um músculo na minha frente. Então, eu posso abrir em relação ao reto de 3 maneiras. Eu posso entrar de cara, abrir o músculo reto e entrar no meio dele. Então, é uma incisão paramediana transretal, que pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser supraumbilical, pode ser umbilical, infraumbilical, não tem problema. Ou eu posso rebater a parede lateral do músculo reto e entrar aqui lateral, paramediana, pararetal, externa. Ou eu abro paramediana, descolo o músculo reto medial e entro pela linha alba, paramediana, pararetal, interna. Então, vamos olhar aqui de novo? Olha só. Abri a incisão. Incisão paramediana, paralela à linha média. Aqui nós não temos dúvida. Quando eu abri, dei de cara com o reto. Se eu divulsiono o reto e entro no meio dele, transretal. Eu vou divulsionar, eu vou afastar as filas. Mas olha aqui, ó. Ele descolou o reto da linha alma e entrei aqui, ó. Paramediana, pararetal interna. Se ele descolar esse lado aqui, paramediana, pararetal externa. Então, dependendo aonde eu pelo reto, eu posso entrar interna e externa. Professor. Oi. A externa, então, é na linha alba. Ali no... A interna pararetal e externa na linha alba que eu vou... Não, na linha lateral, na barra lateral, externa, é para cá. Vamos lá. Interno é em relação à linha média. Externo é em relação à região lombar, do lado de fora do corpo. Tá? Então, aqui, ó, aqui está o reto de um lado e o reto do outro. Está vendo aqui? Ele descolou para dentro. Paramediana, pararetal interno. Se eu descolo o reto para fora, aqui em direção à musculatura lateral, paramediana, pararetal externa. Foi? Foi sim, obrigada. Confundi aqui. Então, vamos lá. Aí, aquilo que a gente falou bem no início, na nossa uma das primeiras aulas, foi a nossa aula de nomenclatura, eu falei para vocês que cirurgia tem muito epônimo.
né? A anatomia tinha muito, praticamente não tem mais, mas a cirurgia ainda tem muito epônimo. E agora a gente vai falar alguns epônimos. Paramediana, pararetal interna, chamado de incisão de Lenander. Então, se eu falar só, qual é a incisão de Lenander? Paramediana, pararetal interna. Tanto faz se é esquerda, tanto faz se é a direita, tanto faz se é supraumbilical, tanto faz se é infraumbilical. E eu tenho outro epônimo, que é a incisão de Jalaguier. Jalaguier. O Jalaguier era mais chato que o Lenander. Então, Jalaguier falou que a incisão dele era paramediana, pararetal externa, é aquela que eu abro para cá. Tanto faz se à direita ou à esquerda, mas o Jalaguier falou que tinha que ser infraumbilical. Por que ele falou isso? Porque ele que inventou, ele quis dar esse nome. E se eu for supraumbilical? Paramediana, pararetal externa, não tem epônimo. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos dividir. Presta atenção, não se assustem com o desenho ainda não. Quais incisões? Longitudinais e transversais. As longitudinais, nós já falamos aqui, ó. Mediana, olha a mediana aqui. Supraumbilical, mediana infraumbilical e as paralelas. Paramediana, ó, paramediana, 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 são as incisões paramedianas. Ponto final. Que em relação ao reto, eu divido em transretal, externa, interna ou transretal. Em relação ao reto abdominal, desculpa. E agora nós temos as incisões transversais. Olha ela aqui, ó. Transversais. A incisão transversal clássica, tá? Que é essa aqui, que você pode, inclusive, prolongar para os flancos, chama incisão de Gerd. Cadê ele? Aqui, ó, incisão de Gerd. Tá? Essa incisão é uma incisão clássica para cirurgia de criancinha, bebezinho. Vocês olham um bebezinho, vocês vão ver que o abdômen ele é mais largo do que comprido. Então, as incisões transversas dão mais acesso à cavidade abdominal. Eu tenho duas incisões transversas clássicas. A primeira está aqui, ó, com a letra I. É uma incisão feita no flanco direito, ou fossa ilíaca direita, está aqui, ó, ou região inguinal direita, ó, chamado incisão de Davis-Elliott-Babycock. Elliott-Babycock, porque está escrito lá no livro da gente. Mas o nome é Davis-Elliott-Babycock, todo mundo chama de Davis. Então, é uma incisão transversa clássica para a cirurgia de apendicectomia. E a letra C, que está até maior aqui, ó, que é a incisão de Fanny Steele, que é uma incisão transversa. Olha só. Ela, como é que eu abro isso aqui? Eu abro a pele e o subcutâneo nesse sentido, descolo o subcutâneo da fáscia superficial e abro a linha média abaixo da pele. É uma incisão complexa. Então, abro a pele e o subcutâneo nesse sentido e a linha média nesse sentido. É uma incisão que ela é mais trabalhosa, mas é uma incisão ótima do ponto de vista estético, uma incisão clássica de cesariana. Então, esteticamente, ela é ótima. Você faz uma incisão transversa ali sobre o pubis, tá? E depois a calcinha, o biquíni, vai cobrir isso. Aqui, mostrando a incisão de Fanny Steele, uma incisão que abre para operar órgão ginecológico, mas classicamente ela foi descrita para operar cesariana. Então, abre a pele subcutânea, o músculo reto ficou exposto, depois que eu abri a face, eu descolo essa face aqui, ó, até chegar na região umbilical e abro a linha média aqui, ó,
do peritônio e entro na cavidade, acesso à cavidade abdominal. E se eu tenho incisão longitudinal, eu tenho incisão transversa, classicamente eu tenho incisões oblíquas. Então, vamos ver aqui na K. Primeiro, está aqui, ó. Lá na região inguinal, lá na fossa ilíaca direita. Está todo mundo vendo aqui? Então, essa incisão com K, tá o nome dela aqui, ó, incisão de McBurney. Olha aqui, ó, McBurney. O que é a incisão de McBurney? Vamos lá. O cara que mais estudou apendicite foi McBurney. Ele desenvolveu as principais técnicas cirúrgicas. Então, ó, vamos lá. Ele descreveu um ponto. Então, aqui está a cicatriz umbilical, aqui. Espinha ilíaca antero-superior. Você traça uma linha imaginária. Divide essa linha em 3 pontos. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Divide ela em 3 retas. Uma reta, 2 retas e 3 retas. A junção da reta externa com a reta média, está aqui, ó, da linha média com a linha externa, está aqui bem onde está a minha seta, ele chamou de ponto de McBurney e desenvolveu uma incisão transversa chamada incisão de McBurney. Desculpa, oblíqua, chamada incisão de McBurney. Existe uma incisão transversa também, que é a incisão de Davis, que se faz sobre o ponto de McBurney também. Ambas são as incisões para se operar apendicite. Nosso hospital, a incisão de rotina é a incisão de Davis. Outra incisão que nós temos é a incisão de Jalaguier, aqui, que também serve para acessar o apêndice. E outra incisão clássica transversa, eu quero que vocês vejam aqui, é essa aqui, ó, também com a letra I, que se chama incisão de Kocher, K-O-C-H-E-R. É incisão subcostal. A incisão de Kocher pode ser subcostal à esquerda ou subcostal à direita. À direita é a incisão clássica para operar vesícula. Colecistectomia é a incisão de rotina do nosso hospital. Tá? Do lado esquerdo, você pode realizar esplenectomia. Ectomia, retirada do espleno, tá? Retirada do baço. Mostrando aqui, ó, uma incisão subcostal esquerda, incisão de Kocher, olha lá, uma incisão oblíqua, e aqui vocês veem o baço. Então, vocês viram que ele caiu sobre o baço, facilitando o procedimento cirúrgico. Eu tenho também as incisões combinadas. As incisões que eu associo, 2 incisões. Não são incisões clássicas, não é sempre que eu vou fazer, porque são incisões altamente traumáticas. Lembra lá da nossa aula de agressão cirúrgica. Elas são utilizadas como incisões táticas, quando eu necessito, mesmo com a incisão mediana, que é a principal incisão, eu estou com o meu campo cirúrgico limitado. Então, eu posso ampliar a minha incisão. Então, vocês veem aqui uma incisão clássica, a incisão de Rio Branco, aonde você abre uma mediana. Por exemplo, a gente tomou um tiro. O tiro foi aqui, mas a lesão, ele lesou a cúpula diafragmática aqui em cima e eu preciso suturar e eu estou com um campo difícil. Então, ele optou por uma transversa, uma oblíqua, da linha média até a borda costal, ampliando essa incisão. Essas incisões, óbvio que não são aleatórias. Eu tenho que obedecer à inervação do paciente e à vascularização, a fim de não deixar segmentos desvitalizados ou sem inervação, evoluindo para a plegia desses estruturas. Então, quando a gente fala das incisões, a gente tem que lembrar uma coisa: o compromisso do cirurgião é com o doente, não com a via de acesso.
Então, eu não posso falar, eu vou fazer uma incisão pequenininha para ficar bonitinha, mas é o acesso à cavidade abdominal vai me tornar a cirurgia muito mais difícil do que seria pela incisão convencional. Então, isso não se justifica. A via de acesso depende exclusivamente do que eu vou fazer na cavidade abdominal. Então, esses são dados importantes. Lembrando que quanto maior o trauma, maior a agressão cirúrgica do meu paciente, maior é a dor do meu paciente. E lembrando que a respiração nossa é praticamente abdominal. Então, isso interfere na respiração do paciente. Qual seria a incisão ideal? Qual é a melhor incisão? Uma incisão que teria rápido acesso à cavidade. Exemplo, mediana. Abrir pele subcutânea, aponeurose, o peritônio e cair na cavidade abdominal. Então, ele é um rápido acesso. Ele é usado nos pacientes que eu tenho que abrir rápido. Exemplo, o cara tomou um tiro e está em choque hipovolêmico. Permitir boa amplitude de movimentos. Quer dizer, eu posso ir no fígado, eu posso ir para o baço, eu posso ir no útero. Olha só, incisão mediana. Então, a incisão mediana é a principal incisão quanto à amplitude de movimentos. Ela é rápida e ela me permite acesso a toda a cavidade. Por isso que ela é usada no trauma, por exemplo. Reconstituição perfeita da parede, sob o aspecto anatômico, funcional, perfeito. Abrir o peritônio, fecha o peritônio. Abrir a aponeurose, fecha a aponeurose. Abrir o subcutâneo, fecha o subcutâneo. Abrir o peritônio, fecha o peritônio. Estético é o grande problema da incisão. Não é uma incisão estética. É uma incisão que você corta toda a linha média do abdômen. Tá? Gera o mínimo trauma, não gera o mínimo trauma, gera um grande trauma a incisão mediana. Ou seja, não existe uma incisão ideal. Todas as incisões vão ter vantagens e desvantagens. Então, vamos falar primeiro da incisão longitudinal, que é a incisão mediana, que a gente acabou de falar. O acesso é rápido, aborda qualquer estrutura, não secciona musculatura, tem pouco sangramento, mas ela não é estética. Eu abro todas as estruturas num plano só e fecho num plano só. Pele, subcutânea, aponeurose e peritônio. Então, as suturas estão todas uma em cima da outra. Então, a chance de abrir esses pontos e expor a cavidade abdominal é muito grande. Outro problema, principalmente nas incisões paramedianas retais externas, exemplo, a Jalaguier, que é intraumbilical, a inervação da parede abdominal é lateral. Então, a incisão paramediana retal externa ela é praticamente proscrita, porque grandes incisões paramediana pararretal externa lesam grande quantidade de terminações nervosas e o músculo fica plégico, perde a sua função. E as incisões transversas, exemplo clássico, vamos lá para Fanny Chiu. Ela é estética, ela fecha por vários planos, então eu fecho pele subcutâneo assim, aponeurose e o peritônio assim, então eu não fico com um ponto em cima do outro. A chance das complicações que nós vamos falar é melhor. Como eu vou abrindo por planos, vou abrindo por folhetos, eu leso menos terminação nervosa. Porém, ela é muito mais trabalhosa, muito mais demorada. Como eu abro esses folhetos e vou divulsionando a musculatura, sangra muito mais. E a exposição dela é muito mais limitada, exceto por aquelas maiores, exemplo, a incisão de Gerd, que eu falei em criança. Complicações: evisceração, eventração e hérnia incisional. O que é isso? Deiscência da parede. É a minha sutura não ser eficiente e o ponto abrir. Como assim, professor? Sutura não foi eficiente? Opa, tem uma pergunta aqui, desculpa que eu não vi, às vezes não aparece. Ah, não, é boa tarde.
Se vocês quiserem fazer pergunta, às vezes vocês escrevem e eu não consigo ver. Vocês abrem o microfone e podem fazer pergunta à vontade. O ponto, aquilo que a gente falou lá na aula de cura das feridas, o ponto é para eu fazer a aproximação da borda das feridas, para facilitar o processo cicatricial. Você lembra daquelas fases todas? E vocês lembram que existem vários fatores que levam ao déficit da cicatrização. O principal fator, hipoxemia, porque se não chegar sangue lá, não vai células de defesa, não chegam fibroblastos, não há síntese do colágeno, não entra o miofibroblasto, não há fase de maturação, sua cicatrização vai ser ineficiente, seus pontos vão abrir. Evisceração, abriu tudo, todos os meus pontos abriram e a cavidade abdominal e as estruturas ficaram expostas. Eventração, abre a cavidade, igualzinho a visceração, porém a pele ainda está íntegra. Se a pele está íntegra, as alças não estão expostas, tá? Mas aquilo ali já abriu tudo. E a hérnia incisional é uma eventração tardia, aonde o peritônio já cicatrizou e formou um saco herniário. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, fiz besteira aqui. Voltei. Então, primeiro, cadê? Deiscência. Aqui nós temos uma deiscência. Olha o ponto aparecendo. É um ácido poligaláctico. É um fio utilizado no nosso hospital de rotina. É um fio de absorção tardia. Só para vocês matarem saudade, para vocês lembrarem. É o fio que é absorvido por hidrólise, tá? Normalmente polifilamentar. E aí está a decência. Um fio lindo, maravilhoso, caro. E aí ele foi fechado, o paciente teve hipofluxo por algum motivo, ou infecção, que é a segunda causa, houve uma deiscência, e aqui você vê as estruturas abdominais aqui expostas. Então, isso aqui está tudo exposto. Evisceração. Então, evisceração. A alça está exposta. Então, você viu a alça e a evisceração. Tá? Hérnia incisional. Está aqui, é tardio. Vocês verem que o ponto foi retirado e há um abaulamento. E qual é a diferença para a eventração? A eventração é agudo. O ponto ia estar íntegro aqui. Vocês iam ver uma cicatriz e o pontinho aqui ainda. Só que a alça está aqui embaixo. A eventração ela é aguda, então não dá tempo. Aqui vocês estão vendo uma hérnia incisional. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a aponeurose e o músculo aberto permitiu a passagem da alça intestinal, mas o peritônio, olha o peritônio aqui embaixo, ó, íntegro já, abraçando a alça e protegendo a alça. Isso é uma hérnia incisional, tem um saco herniário. Esse peritônio forma o saco herniário. Hérnia incisional é de tratamento tardio. Tardio. Tá? É de um tratamento tardio. E é uma cirurgia eletiva, é aquela que eu já tenho bem definida. A eventração, ela é uma cirurgia que, quando eu trato de urgência, eu tenho que corrigir logo, porque já essa pele que ainda não tem um processo cicatricial importante vai abrir tudo. E, finalmente, ali, o mais radical de todos, tá? O extremo de todos, a deiscência total com exposição das vísceras abdominais. Então, isso é uma evisceração. Isso é um tratamento urgente. Eu tenho que levar esse paciente para o centro cirúrgico, lavar todas essas alças intestinais para poder reduzir e refazer essa parede abdominal. Então, qual é a principal prevenção de deiscência da aponeurose, deiscência da ferida operatória? Primeiro,
O paciente tem que estar equilibrado, o paciente tem que estar rígido, com as condições de cicatrização ideal. Então, você tem que corrigir. Se o paciente estiver desnutrido, você tem que tratar de desnutrição. Lógico que nem sempre você pode fazer isso. Você trata de desnutrição. Se é um paciente hipovolêmico, que vai fazer hipofluxo, você trata a hipovolemia desse paciente. Paciente que usa corticoide crônico e tem chance de infecção, aumenta o risco de infecção, você tenta fazer o desmame. Infecção é um dos principais causas, a principal prevenção de infecção são os cuidados de asepsia, que nós aprendemos na primeira aula. Tá? E a técnica ideal, a técnica de sutura delicada, não apertando a sua sutura, e sim aproximando os bordos da figura. Então, aqui vou mostrar um filminho para vocês, para ver se vocês acordam um pouquinho. Vocês estão vendo depois da sepsia, antisepsia, colocação dos campos cirúrgicos. Ele segurou a técnica arciforme, parece um... Está colocando a mão na frente para vocês não verem, já vocês vão ver, faz uma incisão mediana, vai contornar a cicatriz umbilical, e vai continuar infraumbilical. Então, ele fez uma incisão mediana infraumbilical, prolongando para periumbilical. Abriu pele, agora abrindo subcutâneo, olha só. Olha lá, fazendo um cortezinho, um pequeno sangramento, ele está acabando de abrir a pele. Quer dizer, o tempo, diérese. Agora, você viu o bisturi que tem duas canetas? Uma caneta é a coagulação, que normalmente é a posterior, a azulzinha, e a amarela ela é o corte. Então, ele está coagulando as estruturas. Então, ele está usando esse tempo, é hemostasia, durante a diérese. Olha que interessante. Ele está abrindo, acessando a cavidade abdominal, pele, subcutâneo. Então, vocês estão vendo uma laparotomia praticamente em tempo real e vocês vão ver uma incisão mediana, como é que ela é rápida. Fez hemostasia, a compressa. Tudo isso que vocês estão vendo é estéreo, ou seja, tudo que vai, A pinça acessória, então ele está usando duas pinças de apreensão, duas pinças hemostáticas, no tempo da diérese. Por isso que a gente chama de pinça acessória. Olha, está usando o amarelinho, que é o corte, agora ele cauterizou no botão azul, olha lá. Voltou para o corte. Olha lá. Periumbilical. Então, utilização, você vê, Oi. Uma curiosidade, a caneta, obviamente, não é jogada fora, mas o material ele é jogado fora? Essa caneta é descartável, mas você pode esterilizar em óxido de etileno. Normalmente esteriliza em óxido de etileno, tá? Mas a grande maioria é descartável. Você consegue usar ela há bastante tempo. Ela não é estéril em autoclave, que ela derrete, que ela é de plástico mesmo, tá? Mas ela esteriliza em óxido de etileno. Lembra aquela esterilização volátil, né? Abrindo... Olha... Oi? Não é todo lugar que tem essa canetinha, né? Essa aí é a mais bonitinha. Essa caneta não é mais... já foi muito caro, né? Agora não é mais caro, não. Existem canetas dessa reutilizáveis, mas ela tem vida curta, mesmo as de metal, elas têm uma vida curta. Então, chegou na linha média, olha a linha alba ele abrindo. Então, uma incisão mediana clássica lá. Abaixo amarelinho já é o peritônio.
Então, ele acessou a cavidade abdominal. Ó. Abriu, ó. Olha o peritônio aberto, uma membrana serosa bem delgada. Já abriu a cavidade abdominal. Ó. Então, ele vai abrir, vai com o dedo para proteger as estruturas já com o indicador, ó, está abrindo. Ó, apareceu o aumento maior, que normalmente é a primeira coisa que a gente vê, ó, as alças intestinais ali. Ó. Coloca o dedo para... Olha lá, elevou, afastador de Hu, vocês viram ali embaixo. Ó, Thierry, acessando a cavidade, ó, o peritônio, viu? O último folhetozinho bem delgado ali, bem clarinho. É uma membrana. Ó, olha lá. Aparecendo ali, ó, na linha média, ele acessando a cavidade, protegendo com o indicador. Olha lá, ó. Peritônio, você coloca as compressas para evitar a exposição. As compressas são descartáveis, você usa e joga fora. Mas tem local que reaproveita. Lava e põe para esterilizar. Olha lá, o campo, afastador de válvula, colocou e está aí o nosso campo cirúrgico com a diérese. Até então, essa era a principal maneira que a gente tinha de acessar a cavidade abdominal. Tá? Aí começaram as cirurgias minimamente invasivas. Eu vou dar uma noção para vocês dessa primeira. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o paciente no campo cirúrgico, o abdômen distendido, porque o espaço você tem que criar. Então, você funciona o abdômen com uma agulha própria, chamada agulha de Veres. Eu vou mostrar isso para vocês. Distende o abdômen com gás carbônico, que é o menos irritante do peritônio, e cria um espaço real. O espaço é virtual. Pela cicatriz umbilical, normalmente a gente introduz uma ótica. E olha aqui, ó, o paciente aqui está o filtro, está operando a colestectomia. As pinças são análogas. Então, vocês lembram que vocês têm pinça de Kelly, pinça de Kocher, pinça de Mixer, pinça de Alice, e vocês têm essas pinças também, lógico, num tamanho muito menor para as cirurgias de vídeo. Aqui o aparelho, você tem um monitor, uma fonte de luz, vocês estão vendo aqui, um processador de imagem. Então, ó, na mão aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, está segurando a câmera. Aí a câmera pega a imagem, joga para a processadora, e a processadora joga para o monitor. Aqui a fonte de luz, você vê que dá para a gente ver até a luzinha daqui. E aqui o insuflador de gás carbônico. Você vê que o abdômen está distendido. Ó. Então, aqui vocês veem a ótica e os portais, onde você passa trocáteres. Por dentro desse trocar, você passa a pinça e olha lá dentro da cavidade abdominal e faz o procedimento cirúrgico. Se vocês vão ter uma aula disso, depois no internato, vocês vão ver esse negócio ao vivo e a cores. Mais uma vez, olha lá. Isso foi evoluindo. Vocês lembram da endoscopia? A colonoscopia, escopia, olhar. Então, inicialmente, era para olhar dentro do cólon. Ou esôfago gastroduodenoscopia, também conhecido como endoscopia digestiva alta. Você ia lá e olhava. Então, o aparelho, aqui, o cara fazendo o exame, aí ele viu um pólipo. Aí, normalmente, ele tinha que tirar o aparelho e falava, tem um pólipo ali, tem que operar. Aí, com o advento, viu que 25% da população tem pólipo. Falou, não é possível que eu não consigo tirar esse pólipo por ali. E os aparelhos foram se desenvolvendo. Hoje eu tenho instrumentos que eu consigo retirar esse pólipo. Chama-se isso polipectomia. Ectomia, retirada do pólipo. Simples. Mostrando aqui o endoscópio, ele é flexível. E eu tenho um canal de instrumentação, onde eu passo aqui um instrumental cirúrgico que vai até na ponta. Esse é o primeiro instrumental, é uma pinça de biópsia. Então, ela tem um bocadinho assim, ó, você abre e fecha, ela vai ali, morde e tira um fragmento. Mostrando aqui o instrumental.
A pinça entrando pelo canal de biópsia, ela corre todo e sai aqui, ó. Aí os instrumentais foram. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma prótese. O paciente tem um câncer de esôfago inoperável e ele não consegue se alimentar. O instrumento, existe isso, tá? Esse exame se chama, professor, existe para tirar do útero, né? Chama-se histeroscopia, é a mesma coisa. Você dilata o colo do útero, introduz um aparelho semelhante ao endoscópio, olha por dentro do útero. O útero, com ar, você não consegue distender, você joga líquido, joga água lá dentro normalmente, distende. O útero é um espaço bem pequenininho, por isso que a ótica tem uma definição muito grande, e você vai ali, passa os fórceps, as pinças de biópsia e tira o material. O material é semelhante a esse. Então, aqui, só para a gente ver, tem uma prótese de câncer de esôfago. O cara tem um câncer de esôfago inoperável. Ele vai falecer do câncer de esôfago, ele vai dar metástase, vai avançar. Só que, como ele tem um câncer que está fechando o esôfago, ele não consegue comer. Então, eu tenho que fazer aquilo, gastrostomia, ostomia, nova abertura, aquele que eu coloco a sondinha no estômago e alimento direto no estômago. Só que o cara não pode comer tudo, nada. Então, o que eu posso fazer por endoscopia? Eu dilato o câncer, introduzo isso aqui, ó, uma prótese, essa prótese fica na luz do esôfago e o alimento consegue passar por ali. Isso aqui são balões dilatadores. O cara tem uma estenose, eu dilato aquilo. Aqui as pinças, uma pinça de dente de rato, igual a dente de rato que vocês viram lá, ó, igual ao dente de rato aqui, que é uma pinça de corpo estranho, acabou que engoliu uma moeda, engoliu alguma coisa, eu vou lá com essa pinça e retiro. Aqui é um basket. Aqui, alguém perguntou como é que tira. Isso aqui, ó, é uma alça de polipectomia. Olha só. Eu retiro pólipo por aqui. Ó. Uma agulha de esclerose. Então, vocês já viram, o paciente tem varize na perna. Você vai lá e esclerosa aquela varize. Existe varize de esôfago. Então, eu posso ir lá e colocar, fazer uma injeção com substância esclerosante. O cara tem uma úlcera hemorrágica no estômago, está sangrando, sangrando, sangrando. Eu vou lá, faço uma injeção naquela úlcera, esclerosa aquela úlcera. A varize de esôfago, dando injeção, ou o que é mais feito, olha, uma ligadura elástica. Ó. Isso faz com hemorroida também no canal anal, olha lá. Liga-se a varize. O paciente tem uma estenose de piloro, olha o piloro aqui fechadinho, introduzir aquele balão, dilato, olha a abertura. Isso antigamente era tudo cirúrgico. A CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. O paciente tem um cálculo de vesículas, eu vou ter aula isso lá no 8º período, só para vocês saberem que existe. O colelitise, cálculo sai e cai no colédoco. Vocês já viram lá na anatomia, coledocolitise, isso obstrui. O paciente fica ictérico. Antes, para operar esse paciente, é uma cirurgia enorme. Você tinha que operar, tirar a vesícula. Às vezes, abrir a papila pela luz do adenal, abrir o colédoco. Hoje, eu consigo fazer isso com um aparelho chamado duodenoscópio, onde eu passo um catéter, abro a papila, papilotomia, quer dizer, o corte da papila, posso iluminar, olha a árvore biliar aqui, ó, joga um contraste radiográfico, consigo passar um basquete daquele e tirar um cálculo. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, pelo menos, já estamos falando. Isso aqui é um pólipo. Alguns pólipos são neoplásicos, alguns pólipos são pré-neoplásicos. Antigamente, eu vi isso aqui, tratamento disso aqui, cirurgia. Então, se isso tiver no intestino grosso, no cólon, o paciente tinha que ir para o centro cirúrgico, ia fazer uma colectomia. Isso pode ser benigno. Conduta, vamos lá ver. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o pólipo. Está lavando o pólipo. Você vê como é que eu consigo instrumentar ele todo. Para olhar bem, olha o pólipo.
Está vendo se esse pólipo é móvel? Olha só, está palpando, ó, esse pólipo está livre, ó. Esse pólipo eu consigo retirar. Você vê que ele tem aqui, ó, uma erosãozinha central. Isso é suspeito. Ó, passou a alça aqui, ó, uma alça diatérmica. Essa alça eu vou ligar no eletrocautério. Nada mais é com aramezinho, né? Tem uma alça. Ó, introduziu, pegou o pólipo. Vai fechar a alça lá em cima fechou. Vai chegar um pouquinho para trás para a gente ver melhor. Ó, enforcou a alça. E agora ele vai cauterizar. Vai ligar no cautério. Vai cauterizando e vai queimando aquilo. Vai queimando bem lentamente. Vocês lembram lá da anatomia. Se eu queimar muito, eu furo o colo. Se eu queimar pouco, vai sangrar. Então, é uma intensidade baixa e eu vou queimando lento e progressivo. Elevo a mucosa. Ó, vou queimando. Já já ele vai pular. Então, ele vem um pouquinho, cauteriza, aperta no pedal do corte. Se é um pedal... Olha lá, cortou. Olha lá, tirou a mucosa. Olha lá, a muscular lá, bonitinha, quer dizer, não perfurou, ele está mostrando que ele não perfurou. Aí ele pega com a própria alça, ele laça o pólipo, retira o aparelho junto com o pólipo. Olha que bonitinho. E agora eu vou mostrar para vocês um procedimento cirúrgico. Vocês lembram da gastrostomia? Então, esse paciente, por algum motivo, ele não consegue deglutir. Dá um exemplo, ele tem um acidente vascular encefálico, ele teve um derrame, ele tem Alzheimer, ele tem uma doença neurológica, ele não consegue deglutir. Então, se você ficar dando comida e ele não deglute direito, já já ele vai engasgar e vai deglutir a comida e vai pneumonia química, que é gravíssima. Mas eu tenho que alimentar o pobre coitado. Antigamente, eu ia fazer uma incisão mediana no paciente, ó. Ia fazer uma gastrotomia e abrir o estômago. Olha o trauma cirúrgico, um paciente grave, um paciente que teve AVE. Hoje eu faço isso por via endoscópica. Paciente sedado, ele está sonolento. Vocês já ouviram falar que está em voga, faz midazolam, que é o mesmo da intubação do paciente, faz uma dose de midazolam, o paciente fica sonolento, eu vou fazer anestesia local e nós vamos fazer a gastrostomia. Então, vamos lá, ó, o aparelho aqui, ó, dentro, a endoscopia, e aquele empurrando com a mão, olha a parede aqui, como é que abaula, olha lá, vira a parede abaular? Abaulou. Ó, anestesia local, para ele não sentir dor. Faço uma incisão ali de meio centímetro na pele, só para facilitar a passagem da sonda. Vou introduzir uma agulha ali, vai dentro da barriga. Ó, introduziu a agulha, o endoscópio está olhando. Ó, agulha ali, a agulha entrou na cavidade, aí ele vai jogar um fio guia. Olha, a mesma alça de polipectomia, ele laçou e passou o fio passando do lado de fora para o lado de dentro. Está lá dentro da barriga o fio. Aí ele vai pegar essa alça, ó, e segura o fio. O fio já está saindo para fora da barriga. E ele vem puxando, estou tirando, saiu pela boca. Vocês viram ali, saiu. Olha aqui, ó. Ó, o paciente aqui, saiu. E essa é a sonda. Ele amarra naquele fio. Amarrou no fio, o ponto da sonda tem uma agulha. Olha lá, uma agulha, olhem aqui. Aquela parte chatinha aqui da extremidade de cá, que vai ficar fixo no estômago. Ó, passei um fio de aço preso na agulha. Aqui a sonda. Ó, está vendo? Ó, fixo. Ó, introduzindo a sonda e o auxiliar puxando, ó, puxando, e a sonda entrando, puxando e a sonda entrando. Olha o endoscópio com a luz acesa aqui. Puxou, puxou, a sonda é enorme, tá?
ela vai sair antes de chegar na boca. Ó, chegou. Ó, saiu. Olha a chatinha aqui, agora a tênia. Agora ele vem puxando devagar, que eu tenho que fixar isso no estômago. Entrou, olha o endoscópio entrando atrás. Aí, ó, ele veio puxando. Opa, desliguei. Ele veio puxando. O endoscópio está entrando. Olha lá, dentro já, ó, olha onde eu vou fixar. Entrou, esôfago, 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 cárdia, caiu no estômago, olha lá o furo que ele passou, fixou, acabou, gastrostomia, aí ele passa essa sondinha aqui, ó, aí aquele chatinho encosta no outro, acabou, corta a sonda, encaixa o que vai encaixar a seringa, acabou a gastrostomia. Tá? Um tempo praticamente real, um procedimento que antes era uma agressão cirúrgica muito maior, um trauma cirúrgico. Lembra aqueles mediadores inflamatórios? Hoje você faz por endoscopia e punção, então traumatismo muito menor. Outra evolução é a cirurgia robótica, que é igual à cirurgia videolaparoscópica. Só que qual é a diferença? Você pode operar primeiro à distância. Olha só, ali você viu o cirurgião grudado. Aqui você tem um aparelho, esse aparelho chama Da Vinci, aonde ele opera. Então, o cirurgião pode estar em outra cidade. Aqui, ele operando. Qual é a vantagem? O robô ele compensa os seus movimentos. Então, para treinamento, por exemplo, ele é superior a vídeo, porque movimentos mais grosseiros ele vai corrigir. Segundo, o movimento é muito delicado. Olha só, parece um joystickzinho. Você mexe a mão, ou a pinça mexe na barriga. Você abre a mão, a pinça abre também. Tá? Então, é bem delicado. Porque a imagem é 3D e 4K, então a riqueza de detalhes é muito maior. Qual é a desvantagem hoje? Que ele ainda é muito caro. Outra desvantagem é que, para as cirurgias usuais, colecistectomia, esterectomia, elas são semelhantes à videolaparoscopia, não há vantagem. A grande vantagem hoje da cirurgia robótica é na prostatectomia, ectomia, retirada da próstata, em pacientes com neoplasia maligna da próstata. Qual é o problema? Vocês já viram lá na anatomia, a próstata braço-ureter. Esse não é o problema. O problema é que a inervação do pênis passa todo sobre a próstata. Então, na cirurgia usual, tanto videolaparoscópica quanto na cirurgia convencional por corte, quando você retira o câncer da próstata, para você ter uma área de segurança importante, você é obrigado a ressecar a terminação nervosa. Então, o paciente que opera o câncer de próstata, ele faz impotência, ele perde a ereção, porque você lesa a terminação neural que faz a ereção do paciente. Qual é a vantagem da cirurgia robótica? O detalhe das estruturas é tão grande que eu consigo identificar muito bem a terminação nervosa e os limites do câncer. Então, eu faço uma ressecção curativa sem lesar a terminação nervosa e o paciente não perde ereção. É a grande vantagem da cirurgia robótica. Em neurocirurgia, também se mostra eficiente que eu consigo poupar tecido cerebral sadio. E se eu não ressecar para o paciente, isso é ótimo. E, lógico que existe os extremos. Lembra que eu falei que tudo tem extremo? E começou-se a desenvolver uma cirurgia chamada NOTES. O que significa NOTES?
cirurgias pelos orifícios naturais. O cara falou assim, eu opero uma vesícula e o paciente não vai ter nem furinho. Não tem corte nenhum. Eu vou operar a vesícula para o paciente pela boca. Então, ele juntou a endoscopia com a cirurgia laparoscópica. Como é que funciona isso? Ele introduz o paciente por um orifício qualquer, canal anal, vagina, boca, fura determinada estrutura dessa e vai para dentro da cavidade abdominal. Olha um aparelho aqui que é semelhante ao endoscópio. Aqui mostrando o estômago, perfurando o estômago, ó, operando a vesícula. Aqui operando o reto, lembra que para operar precisa de 2 mãos, precisa de 2 pinças. Aqui ele está furando o reto e furando o estômago para operar a vesícula. Então, melhor a gente ver, né? Essas coisas assim ninguém acredita. O aparelho semelhante ao endoscópio, só que ele é mais calibroso. Isso é mais a título de curiosidade para você, não tem nem no nosso livro, não, tá? Então, está aqui, ó, o aparelho semelhante ao endoscópio. O endoscópio faz exatamente esses movimentos. Só que olha a pinça mexe também. O endoscópio não faz isso, tá? Você tem que mexer o endoscópio. Olha o resto, igual a vídeo. Esperando, o paciente está anestesiado. Então, olha só, ele passa o endoscópio, olha abrindo, cortando o estômago. O aparelho entrando pelo estômago, olha lá, perfurou o estômago, olha lá, dentro da cavidade abdominal. O outro acesso transvaginal. Ó, aí com aquele ele está entrando, está mostrando. Perfurou com trocáter a vagina. Então, ele entrou pela vulva. A vesícula, ele põe grampos, olha lá. E a cirurgia ali dentro da barriga é igual. Vou operar por vídeo. Ah, aqui dentro não muda nada. Olha lá, operando pela boca, o paciente deitado ali. Depois, ó, a vesícula. Tirou a vesícula, já entrou dentro do estômago. Olha lá, aí tem um buraco no estômago. Aí ele vai lá pelo endoscópio, fecha esse buraco. Isso também tem na endoscopia já. Ah, você usa, grampeia. Literalmente grampeia o estômago. Ô, Márcio, qual a repercussão negativa desse tipo Oi? de cirurgia? Como é que é? Qual a repercussão negativa desse tipo de cirurgia, assim? O que acontece? Qual é o problema disso? Ninguém faz isso. Isso aí é só para vocês saberem que existe. Que os que tem maluco para tudo. A complicação que a gente viu ali, decência. Se abrir a pele do paciente, a decência... Olha lá, vai tirar a vesícula pela boca. A vesícula. Qual é a complicação disso? Se eu operar por vídeo, por acaso fizer uma infecçãozinha na parede, eu trato aquilo ali, vai fazer uma decência, depois eu dou 2 pontinhos e deixo a pele bonitinha de novo. Se fizer uma decência do estômago, é igual uma úlcera perfurada. E uma decência de estômago com mais de 72 horas de evolução, se eu não ver, a mortalidade é próxima dos 100%. Então, o que é aquilo? Caiu lá na nossa aula, isso que eu estou mostrando. Ele colocou a via de acesso mais importante que a cirurgia. Então, isso caiu em desuso, isso não é usado. Essa cirurgia experimental lá no Oriente Médio, lá no Oriente Médio estão operando, acredito eu, sem precisar passar por CEP, sobre ética em pesquisa, porque isso não pode fazer. Mas, como tudo, você aproveita alguma coisa. Então, só para vocês terem uma noção, isso é feito com endoscópio. Uma doença muito grave, a pancreatite necrohemorrágica, uma doença gravíssima com alta mortalidade. E vocês lembram lá da aula de infecção de pele, que a necrose é o divisor de águas? Agora quem fez a necrose é o pâncreas. Então, eu tenho que tirar aquela área. Estamos sendo bem genéricos para explicar para vocês.
aquela área necrótica do pâncreas, que pode estar até já infecção. Só que a cirurgia para acessar o pâncreas também é muito traumática. Então, às vezes, o paciente não suporta a cirurgia. Então, uma cirurgia ótima é feita via gástrica. Você passa o endoscópio, abre a parede do estômago e faz o desbridamento daquela área necrótica do pâncreas por via gástrica e drena aquilo ali. E o estômago vai ficar aberto, grudado no pâncreas, e, no máximo, você faz uma fístula pancreática para dentro do estômago, que não dá repercussão nenhuma para o paciente, dentro da gravidade. Então, algumas coisas a gente consegue utilizar. Então, o que a gente fica aqui? Da conclusão nossa é que existem várias maneiras de acessar a cavidade abdominal. Existem várias maneiras de tratar as lesões intracavitárias hoje, sem ser mais por corte. A evolução natural, cada vez mais o corte vai se tornar obsoleto. Na minha opinião, opinião de quem está falando, quer dizer, algo altamente questionável, a cirurgia laparotômica, o corte, vai ser voltado para trauma, para lesões agudas, para lesões locais que você tem pouco recurso que você vai utilizar. A cirurgia videolaparoscópica é uma realidade, E existem outras maneiras de você tratar lesões, mesmo traumáticas, sem acessar a cavidade abdominal. Uma que vocês já vão ouvir falar em determinado momento é a radiologia intervencionista. Exemplo clássico: o paciente faz infarto agudo do miocárdio. Hoje ele faz uma coisa chamada angioplastia. Vocês viram aquele material que eu dilatei o esôfago? Um segundinho, está acabando a bateria aqui. Aquele material que eu dilatei, aquela prótese que dilata o esôfago, eu tenho isso para o vascular. Então, chama-se stent, que nada mais é que uma molazinha. Então, antigamente, todo paciente que tinha uma obstrução importante da coronária, ele tinha que fazer uma toracotomia, que é a próxima aula de vocês, acessar a cavidade abdominal e fazer pontes vasculares para sair dessa área. Hoje, algumas obstruções, eu consigo acessar, o paciente funciona a artéria femoral. Pela artéria femoral, ele volta até chegar no ósseo da artéria coronariana, penetra a artéria coronariana, penetra pela artéria coronariana, joga um contraste, identifica a área da lesão e coloca uma mola abrindo aquilo. Outro exemplo claro, o paciente faz uma lesão no fígado, traumático, o fígado está sangrando. Você passa um catéter pelo vasos femorais também, chega até lá na artéria hepática, até no vaso que está sangrando, e joga uma cola biológica ali para cessar aquele sangramento. Isso é feito também em aneurisma cerebral. Então, o paciente tem um aneurisma lá no polígono de Willis, vocês lembram lá da anatomia, lá perto da hipófise, no centro do cérebro. A via de acesso principal é transesfenoidal, você abre pelo céu da boca aqui para chegar lá. Quer dizer, o trauma, hoje você funciona, vai lá, enche aquele divertículo, aquela saculação do vaso de cola, e inutiliza aquele segmento. Você lembra que o polígono de Willis tem um monte de anastomoses e ramificações, e o paciente não faz injúria à isquemia cerebral, e você trata o paciente sem o paciente fazer uma cirurgia altamente agressiva. Então, essa é a evolução da nossa medicina. Então, as cirurgias, a tendência, depois que se descobriu a agressão cirúrgica, é uma tendência da cirurgia ser minimamente invasivo. Quem acompanha futebol, antigamente o cara lesava o menisco, ele ia parar de jogar futebol.
que a cirurgia do menisco era um trauma muito grande, ele tinha que abrir o joelho todo, nunca mais ele conseguia praticar o esporte de alto rendimento. Hoje ele faz artroscopia, então ele introduz aquele aparelho por dentro da articulação, ele consegue reparar aquelas lesões com mínimo trauma e o paciente retorna às atividades dele profissionais normalmente com pouco tempo. Então, é evolução. Isso é a evolução que nós temos. Nossa referência aí é o GOF, tá? Capítulo de 58 é de laparotomias, o capítulo do 59 é bases da cirurgia laparoscópica, que vai ser a nossa próxima aula, tá? Da semana que vem, na parte da tarde. Ok? Perguntas, passando mensagem para todo mundo, que eu já vou começar a presença. Ô, Márcio. Oi. Tá bom, Reinaldo? Fala, meu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se eu já te falei, eu acho que eu comentei com você já assim. Você falou da laparotomia exploratória nas crianças, né? O corte transversal. Certo. Eu, aos 29 dias, eu tive uma obstrução intestinal, né? E fizeram uma laparotomia, né? Só que foi supra-umbilical, foi transversal, total, supra-umbilical. Cirurgia de GERD supra-umbilical. E assim, eu lembro que, eu não sei se foi você, quem falou comigo, acho que foi a Aline, tem muita aderência, muita aderência. É possivelmente por conta do local do corte, que você falou que o ideal, normalmente acontece infra-umbilical, né? O acesso não, ideal. Mas aí não, depende do local da obstrução, pode ser supra ou infra. Normalmente, criança, se não tiver complicação, infecção, alguma coisa, não faz aderência. A aderência é uma complicação da cirurgia. O que é aderência? Se operar fosse bom, por isso que tem essa evolução toda, operar fosse bom, a gente tinha um fecheclé na barriga. Você abria o fecheclé, entrava na barriga e fechava. Não tem, esse troço não pode ser bom. Um dos preços que a gente paga pela manipulação é um processo inflamatório e essas alças grudam uma na outra. Isso não é muito comum em criança, só quando tem infecção. Uma coisa que pode ter acontecido é essa obstrução na idade que você teve é por alguma má formação de alteração de rotação intestinal. Então, você pode ter outras alterações de rotação. Então, fica ou teve infecção ou outras alterações. E fica uma alça mais grudadinha na outra e, eventualmente, se abusar da cólica. Dá os quadros de suboclusão.